Fala, minha querida futura e futura policial para nossas viagens. É isso mesmo, sempre começa profetizando a sua vida. Ó, professor Jorge Mourão, diretamente aqui dos estúdios Avança Concurso, para trazer aquela qualidade essencial, essa qualidade extraordinária para você, meu querido. Tema hoje muito, na verdade, extremamente relevante. É o tema que, eu te garanto, terá uma questão dele na sua prova. Já viu até aqui em cima, né? Licitações. Haja visto que atualizou a lei, 2021, nova lei de licitações, a partir de 2023, abril de 2023, inclusive vou bater a data certinha com você, abril de 2023, teve o critério de obrigatoriedade, agora somente a nova lei de licitações, tá? Inclusive, olha só, nas últimas provas que tiveram, eu falo aqui do estado de Goiás, das últimas provas que tiveram licitações no edital, tiveram licitações na questão de licitação na prova, tá? PMGO, Polícia Civil, até a própria prova da SEAGE, né, que tem um cargo específico para licitações, foram várias questões de licitação, inclusive das bancas que estão fazendo mais provas aqui no estado de Goiás, inclusive trouxe algumas questões dessas para ratificar o conteúdo que a gente traz para você, jurisprudência para ratificar o conteúdo, logicamente em cima da literalidade da lei, né? E aí eu te garanto, terá uma questão de licitação na sua prova, e essa questão terá todo esse conteúdo que a gente, eu falo todo não, né, mas terá esse conteúdo da questão será explanado aqui, porque se fala todo o conteúdo da questão tem que ter a lei inteira, né? Mas esse conteúdo da questão ele será explanado com certeza, eu te afirmo com toda certeza, aqui na nossa aula, tá? Por quê? Eu pego realmente os principais pontos, os pontos que são mais cobrados, fazendo essa análise, ou seja, esse aspecto analítico de todas as provas com essa lei especificamente, o que é mais relevante, o que mais cai, principalmente nas bancas possíveis a serem as bancas aqui desse concurso para a Polícia Penal de Goiás, beleza? Então, olha só, sem mais delongas, para te trazer a ideia, realmente a importância disso aqui que a gente vai trabalhar agora. Então, não perde, resumindo para você, não perde, não pule essa aula, não pule esses blocos, porque serão de extrema relevância. Meu irmão, uma questão são 2 pontos. Se um ponto te deixa dentro, te deixa fora, imagina 2. Então, pega o bizu, pega a visão aqui e vamos avançando, tá? Vou colocar o material na tela aqui para você. Na tela agora, veio aqui então, olha só. Começamos aqui agora, lei de licitações. Professor, qual que é o aspecto inicial aqui, ó? Conceito, né? Uma parte conceitual da lei de licitações. É um procedimento administrativo que busca alcançar a proposta ou resultado, olha só, mais vantajoso para a administração e também visa oportunidade a todos os interessados a contratar com a administração. Ou seja, ela quer a proposta, ó, mais vantajosa, logicamente em conjunto com o resultado de contratação mais vantajoso, tá? E ou seja, nesse sentido, tem um aspecto, volte comigo, tem um aspecto de lisura, um aspecto publicitário, fala de publicar. Por isso que ela fala aqui que tenta, ou visa, na verdade, oportunizar os interessados. Ou seja, se nós somos administração pública, certo? Eu e você, nós somos administração pública. E aí nós vamos licitar, eu quero comprar aqui várias canecas, né? Para a Polícia Penal, por exemplo. E aí eu vou licitar com pessoas que fazem caneca. Eu vou analisar as propostas, lógico, faz todo o procedimento, o edital, inclusive vou te detalhar fases do procedimento, porque é importante também, tá? Eu falo com o critério de propriedade, porque o professor Jorge Mourão já trabalhou na parte de licitações e contratos da parte administrativa da Polícia Penal, então eu falo com propriedade para você como que funciona lá dentro, né? Era do apoio administrativo, a gente fazia todo aquele estudo técnico preliminar, termo de referência, tudo que era antes. Inclusive a minuta de edital é feita em cima de todo esse estudo que a gente fazia, pesquisa mercadológica, etc., para se fazer, passar para o setor de licitação e contratos, elaborar o edital que era em cima do termo de referência e aí sim começar, mas sim a gente vai bater lá na frente. Ou seja, aí a gente quer comprar a caneca e publica esse edital em todas essas fases antes, e aí vai analisar as propostas ali, o que é mais relevante, o que é mais vantajoso, logicamente oportunizando várias pessoas a contratarem. É dessa forma que funciona e lógico a gente vai bater específico cada detalhe em cima aqui. Então, como eu falei para você, pega o visu, porque isso aqui é o que vai cair na sua prova, tá? E o que vai ser passado realmente estará dentro dessa questão da prova, o que foi passado aqui na aula. Garanto para você, tá bom? Depois você vai até falar assim, porra,
professor Roger Mourão tinha razão, e como aconteceu no último na PMGO, o Theo Azambu já falou assim: professor, essa aula que você deu, essa live lá, que foi a live inclusive com o professor Natanael, o professor Caldeira, a gente fez a última live lá do projeto que eu tinha com o professor Gabriel, ele não pôde estar no último dia, de improbidade, inclusive no dia. Ele nunca tinha visto aula de improbidade, tem até esse post no meu Instagram lá. E aí, com essa aula que assistiu, ele anotou os prazos lá, e os prazos, falei, ó, os prazos da legislação, da lei de improbidade, vão cair na prova. Caíram os prazos, como ele nunca tinha acertado, ele bateu o mínimo ali dos pontos, né, e entrou com o mínimo dos pontos. Ou seja, essa questão foi... Aí, amém, glória a Deus por isso. Essa questão foi o que fez realmente ele entrar na prova, tá? Ele entrar no concurso ali com essa questão de prova, porque ele nunca tinha estudado licitação e não estudou realmente no período de preparação. Tem até o áudio dele, eu coloquei ele, falei, logicamente, irmão, posso publicar, divulgar e tal? Ele falou, pô, professor, por favor e tal. Joguei lá, tá lá o áudio e tudo mais, a questão da prova, e realmente foi dessa forma. A gente mostra para comprovar. Cara, eu arrepiei porque eu fico muito feliz de poder compartilhar, participar do seu sonho. E eu vou participar do seu sonho, a gente vai ser policial penal junto, amém? Então fala amém, recebe o professor da profetizando na sua vida. Voltando aqui pra gente avançar no texto da licitação, então, olha só. Avançamos aqui agora, vamos começar, perdão aqui, efetivamente o texto da licitação. Ou seja, primeiro aqui, ó, âmbito de aplicação, onde ela vai ser aplicada. Olha só, o que ela abrange? Primeiro, ela aplica-se, né? Ó, a administração, seja direta, autárquica e fundacional, seja público ou privado. Logicamente aqui a observação que você já viu aqui embaixo, mas a gente vai ver e eu vou te explicar em detalhes. Eu vou até colocar aqui a observação e chegando aqui embaixo da tela eu já te explico, tá? Então, toda a administração direta, autárquica e fundacional, seja ela pública ou privada, beleza? Ah, professor, e cadê a sociedade economista e empresa pública? Por isso que eu coloquei essa observação para você, a gente vai ver aqui já onde ela não se aplica, beleza? Tá. Todos os entes, tá? Os entes da administração direta vão ser regidos pela lei 14.133/21, sim, serão regidos por ela, tá? Beleza, professor, abrange também a função administrativa, entidades especiais, fundos especiais e entidades controladas aqui pelo poder público, beleza? E onde ela não se aplica, professor, visto que ela se aplica a tudo isso aí que o senhor falou. Ó, as empresas estatais, quem são? A sociedade de economia mista e a empresa pública. Por quê? Elas são regidas por lei própria, que é a Lei 13.303. Está lá no artigo 1º da Lei de Licitações, fala isso, ó, não são abrangidas por esta lei, que é a Lei de Licitações, as empresas públicas, vou até grifar com marca-texto aqui, as empresas públicas e a sociedade, glória, volta aqui, voltou, e a sociedade de economia mista, tá? E as suas subsidiárias ainda, beleza? Por quê, professor? Porque elas são regidas pela lei, ó, pela Lei 13.303 de 2016, beleza? Ressalvado o que? O disposto no artigo 178 desta lei. E o que é que fala o artigo 178? Fala, ó, cadê aqui? Fala para fins penais. Fala para fins penais, como eu falei aqui, exceto disposições penais, tá? Ou seja, as disposições penais são regidas pelos aspectos ali tratos pelo Código Penal, beleza? Inclusive, a lei de licitação, aqui ó, a lei 14.133, ela acrescentou o capítulo, ó, o capítulo 2, é 2, né, não é H, aqui, beleza, o capítulo, aqui ó, o capítulo 2, eu ia fazer de novo, capítulo 2B no Código Penal Brasileiro, beleza? No Código Penal Brasileiro. Professor, e o que é esse capítulo 2B no Código Penal Brasileiro? É a parte das finalidades penais. Por que eu falo isso? Porque a Lei 866, que era a antiga Lei de Licitações, ela tinha na própria lei os dispositivos penais, ou seja, as penalidades criminais, né? Ou seja, ela era uma lei criminal também. Ou seja, tinha tipos penais previstos nela para as infrações ali no aspecto da licitação, beleza.
Só que a nova lei de licitações, ela de pronto, inclusive a gente vai ver aqui logo à frente, de imediato ela alterou, acrescentou dispositivos no Código Penal, tá? Que são as infrações ali no aspecto da licitação, beleza? Então ela trouxe isso aí. E para fins penais aqui da lei das estatais também, que é a empresa pública e a sociedade de economia mista. Tranquilo até aqui? Pegou essas observações? Isso é importante, tá? E logicamente, quando for os pontos principais ali, os pontos mais importantes, mais relevantes de serem aplicados, de cair na sua prova, eu vou falar, ó, presta atenção para o que você está fazendo, isso aqui agora copia, ou presta bem atenção nisso daqui se você for baixar o material, lógico, porque isso aqui é de extrema relevância, meu irmão, de extrema relevância, tá bom? Voltando aqui então, olha só, a gente avança efetivamente aqui agora. Casos especiais, ó, de abrangência da lei, olha só, são as repartições localizadas no exterior. Por quê? Elas são regidas por regulamento próprio, tá? Regulamento próprio. Olha só, recursos de agências, tá? Ou órgãos internos, tá? Eles podem ter, tá? Podem ter regras próprias. E as reservas internacionais, professor, são regidas por ato normativo do Bacen. Inclusive isso aqui, ó, o artigo 1º, parágrafo 5º da própria lei de licitações, ó, da própria lei de licitações, /21, é o que especifica, aqui, é o que especifica, ela fala inclusive que as reservas internacionais serão regidas por atos normativos do Bacen. Quem que é o Bacen? Do Banco Central, beleza? Do Bacen, um N aqui, né? Mas beleza. São regidas por ato normativo do Bacen. Aí eu avanço um pouquinho mais com você. Agora aqui a aplicação subsidiária, tá? Inclusive adianto para você o princípio que rege isso aqui, princípio da, ó, especialidade. Ah, professor, mas é subsidiário, então seria princípio da subsidiariedade? Sim, e eu vou falar para você o princípio da subsidiariedade também, mas vou te explicar aqui o que é o princípio da especialidade e o que é o princípio da subsidiariedade, para onde ela aplica aqui, que você vai entender essa novidade agora, porque isso aqui é importante, tá? Olha só, e o princípio da subsidiariedade. Ok, professor, princípio da subsidiariedade, lei de licitações, 14.133, beleza? 14.133, ok. E princípio da especialidade, professor, para esses próprios serviços aqui, ó, tá aí órgãos, por exemplo, nos serviços públicos, por exemplo, a concessionária e a permissionária de serviço público, elas são regidas por lei própria, que é a lei 8.987, tá, do ano de 95. Professor, e a PPS, que é a parceria público-privada, PPPS, né, PPS, que é a parceria público-privada, ela é regida por própria lei também, que é a lei 11.079, tá, professor? E o serviço de publicidade e a agência de propaganda também tem lei própria? Sim, tem lei própria. Quais são as leis? Aqui é a lei 12.232, tá? Ou seja, 8.978 é a lei para os serviços públicos, a lei, ó, 11.079 é para as parcerias públicos-privadas e a lei 12.232 aqui para os serviços de publicidade e propaganda. Ou seja, esses dispositivos têm leis próprias. No que não se aplicá-los, aplica-se subsidiariamente a nova lei de licitações, que é a lei 14.133. Pegou a ideia? Então, princípio da especialidade para eles, no que não se aplicar, lei de licitações, que é a 14.133. Pegou a ideia? Tranquilo até aqui? Beleza, beleza? Então vamos avançando, olha só. Chego nesse ponto aqui, a gente avança um pouquinho mais. Beleza, professor, agora vamos entrar efetivamente nos aspectos técnicos aqui, ó. A vigência da lei, ela passa a viger, né, a partir do 1º de abril de 2021, mas como você já soube muito bem, provavelmente já tem estudado essa lei, talvez tenha estudado até comigo, ela não passou a ter caráter obrigatório, ela teve 2 anos de facultatividade, ou seja, nessa transição até o seu caráter obrigatório, ela teve 2 anos de facultatividade. Inclusive nesse tempo
foi nesse tempo, bem no tempo do início que ela passou a vigorar, né, com caráter facultativo. Ainda estava no aspecto da licitação lá, trabalhava nesse setor. E o Estado de Goiás ainda usou por muito tempo a 866, tá? Usou por muito tempo as contratações da 866. Agora não tem como mais, né? Mas utilizou ainda, nesses 2 anos completos aí, os aspectos da 866. Beleza, professor? Aí foi 2 anos de facultado, não botou o óleo aqui ainda, né? Mais 2 anos no caráter de facultatividade, e aí passou a ter caráter obrigatório. Agora vamos às disposições que, mesmo ela estando em caráter facultativo, fala no aspecto licitatório, tá? Agora, a partir do momento da sua vigência, ela já alterou os dispositivos do Código Penal e outras leis aqui em caráter imediato. Vem com o professor aqui que você vai entender isso aqui agora, olha só. De imediato, cadê meu marca-texto? Aqui. De imediato, olha só, ela alterou do 89 ao 108 da Lei 866, tá? Ela alterou da própria Lei de Licitações, ela alterou de imediato, o 89 ao 108, e 185 aqui, ó, que aplica solicitações e contratos regidos pela 13303. Aplicou o quê? Na própria lei, olha só, na própria lei das estatais, ela alterou dispositivos na lei das estatais. E as disposições do Código Penal, a parte especial que entrou com a parte dos crimes aqui, ó, que foi o capítulo 2B, como eu falei para você lá no começo, as que tratam dos crimes de licitações e contratos administrativos. Aí ela entrou aqui do 337E até o 337P, incluindo aqui esses crimes de licitações. Ou seja, aqui, ó, falavam dos crimes de licitação na 866, lá, ó, tirou aqui e já lançou lá no Código Penal, tá? Porque tipificações penais, ela já atualizou de pronto. Quem trabalha com tipificações penais, Código Penal, ela retirou aquelas tipificações ali do 866, já acrescentou ali no Código Penal os dispositivos penais em relação aos crimes, né, aqui, das licitações e contratos públicos, né, administrativos públicos, beleza? Visto isso, olha a observação importante que eu trouxe aqui para você. Olha só, aí como eu disse antes de entrar na observação, após 2 anos, revogação o quê? Da 866, da 10.520, tá? Da 10.520, ali dos seus pregões, e regime diferenciado de contratações públicas, que é o chamado RDC. Beleza? Tá, professor, entendi. Observação importante que eu falei para você, é vedado aqui, ó, a combinação de leis para licitar. Como assim a combinação, professor? Pegar, por exemplo, vou até mudar a corzinha da caneta aqui, pegar a 866 e combinar junto com a nova lei de licitações, colocar as duas para licitar. Por exemplo, uma tem um ponto que é mais vantajoso para a administração, a outra tem um ponto que também é muito vantajoso para a administração. Vamos pegar um dispositivo de um, dispositivo da outra. Não pode, tá? Não podia, né? Porque agora já está revogado. Não podia, tá? Ser dessa forma. Então, ou como é caráter facultativo, ou se utiliza uma, ou se utiliza a outra, ou a 866, ou a nova lei de licitações. E isso até dia 1º de abril de 2023. 2021, né? 22, 23. Até 1º de abril de 2023 era dessa forma. Agora, só a nova lei de licitações e vida que segue, sem dificuldade para o concurseiro hoje, né? Porque antes você tinha que estudar as duas leis. Então, agora somente a lei de licitações, tranquilo? Que é a 14133, beleza? Tá. Olha só, lá no 191, até o decurso do prazo de que trata o inciso 2 do caput da Lei 193, que é esse prazo aqui de vigência, a administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente, ou de acordo com essa lei, ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, que são as leis aqui, tá? Beleza, professor? E a opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital, ou no aviso do instrumento de contratação direta, contratação direta, né? Vedada a aplicação combinada dessa lei citada no referido inciso. Ok. Então, vedada a aplicação combinada de leis. Beleza, professor? Entendi. Avanço com você no conteúdo. Aí eu trouxe alguns princípios, na verdade, os princípios regidos no artigo 5º, né, todos eles,
Porque a parte principiológica, ela já caiu, ela não é tão explorada, isso é um ponto, ela não é tão explorada, mas ela já caiu por diversas vezes em questão de prova e, logicamente, eu trago para você, para não ter o risco de você não estudar aquilo que vai cair, porque você vai estudar o que vai cair aqui, a gente vai bater todos os principais pontos dessa lei, beleza? Ótimo. Vindo aqui, então, olha só, na aplicação dessa lei serão observados os princípios da... Aí eu já trouxe os princípios aqui embaixo para você. Primeiro, legalidade. Você sabe muito bem, já estudou com o professor Roger Mourão, que o princípio da legalidade para a administração e para o cidadão são diferentes. Para o cidadão, ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, e para a administração ele faz tudo, ou na verdade ele faz só, né, só o que a lei determina, né, tudo, ele fala tudo que a lei determina, mas na verdade só o que a lei determina, que é praticamente a mesma coisa, mas ele não pode fugir disso, né, só o que a lei determina. Então, para o administrado, para o particular, a lei não proibiu, ou seja, o que não é ilícito é lícito, e para a administração, só o que a lei determina, beleza? Volto com você nos princípios, olha só. Impessoalidade, tá? Veda, logicamente, você sabe, nos princípios que a gente já bateu isso, veda a promoção pessoal, impessoalidade, beleza? Volto novamente, moralidade, isso aqui é um fato, tá? Que sempre tem que ter nas ações, nos atos, né, administrativos, que isso é um ato da administração, né, a parte de licitação e contrato, que é a relação contratual, comercial, então o ato da administração, todos esses atos eles devem ser regidos pelo princípio da moralidade. Isso aqui é um fato, beleza? Publicidade. Por isso que nós temos aqui, ó, chamado portal transparência. Portal transparência. Lá você consegue ver o que, professor? Os gastos públicos, contratações públicas, tudo que a administração, inclusive os seus órgãos especificamente, gastaram com licitações, tá? Então é importante, se você quiser, acesse lá e dê uma olhada para você estar ambientado ali mais ou menos o que a gente está falando, ambientado no que o Estado está gastando, no que o órgão que você vai entrar em nome de Jesus, amém? Amém? Fala amém, receber professor do profeta na sua vida novamente, que o órgão que você vai entrar, o que ele está gastando, com que ele mais ou menos, logicamente, tem situações que são, como que eu posso dizer, extraordinárias, né? Ali em relação a isso, que tem previsibilidade legal, inclusive, para essas situações extraordinárias, mas o que pode, de modo geral aí, o que vai ser publicado está no portal Transparência, beleza? Eu falo em relação às situações de excepcionalidade que a própria lei permite, né, para a administração, mas tudo é detalhado e é prestado contas para o governo, até essas situações excepcionais, tá? Isso é o que a lei prescreve e é assim a forma que é realizado. Voltando. Eficiência, ou seja, o agente público, a administração pública de modo geral deve atuar com eficiência, né? Ou seja, toda a administração. Ok. Interesse público, se logicamente, isso aqui é importante porque ela visa tratar, ou ela visa licitar, contratar o que realmente é de interesse, é para o interesse público. Qual que é o interesse público? É satisfazer o interesse coletivo. Se essa contratação é para o interesse coletivo, por exemplo, que ocorreu agora, novas viaturas, né? Foi essa semana, inclusive, novas viaturas, para toda a segurança pública, é de interesse público. A polícia tem que estar bem aparamentada. Para quê? Para que ele opere com qualidade, para que ele consiga prestar uma segurança pública de qualidade para todo cidadão. Eu sou policial, mas eu quero estar na minha casa aqui e ficar tranquilo, dormir tranquilo, porque eu vou estar seguro, porque a região está sendo bem policiada. Isso é um fato. O paisano particular é a mesma coisa. Ele quer estar seguro, ele quer estar tranquilo, porque ele sabe que a polícia, e aqui a polícia de Goiás atua, ele sabe que a polícia está atuando e dormir no seu berço esplêndido, tranquilo, beleza? Volto aqui novamente, vamos lá, a parte principiológica. Probidade administrativa, isso aqui é muito importante, inclusive, quebrando isso aqui, entra na parte do 2B,
do Código Penal e entra na parte na lei que a gente vai trabalhar também, que é a Lei 8.429, que é a Lei de improbidade administrativa, tá? Igualdade, porque tem que prever o critério, porque tem que prever o critério de igualdade na licitação. Eu falei a igualdade entre os licitantes, né, que querem contratar com a administração, tem que prever e concretamente, né, efetivamente, ser empregado esse critério de igualdade entre os licitantes, tá? Isso aqui é um fato muito importante para não priorizar ninguém, beleza? Planejamento, sem exceção, isso aqui é um fato, né? Todo gasto público tem que ter esse planejamento, beleza? Transparência é o que versa aqui também com o princípio da publicidade, beleza? Mas tem conceito praticamente diferente, mas é no mesmo sentido, né? É no mesmo sentido, são derivações aí. Mas da publicidade, que tudo tem que ser publicado e divulgado, e transparência, porque eu tenho que mostrar realmente aqui na transparência o que é que vai ser licitado, como que é, quando que é, por que tem que ser realmente dessa forma bem transparente. E caso não cumpram as partes, as suas obrigações, suas determinações, tanto a administração pública quanto o licitante, né, terão sanções para ambos, né? Logicamente dentro da cada qual na sua órbita de aplicação, beleza? Voltando então novamente, eficácia, segregação de funções, tem que ser realmente separadas as funções, cada qual no seu cada qual. Motivação, que motivação você sabe muito bem que é o que, professor? Exposição de motivos. Você viu na minha aula que ele é um princípio, né? E como a gente bateu lá na aula de atos, não é elemento requisito do ato administrativo. Vinculação edital, ou seja, o que está no edital tem que seguir à risca aqui o que está no edital. Julgamento objetivo, segurança jurídica, principalmente segurança jurídica, tá? Muito importante. Razoabilidade, competitividade, proporcionalidade, celeridade, economicidade, que corrobora com o princípio da eficiência também, e desenvolvimento nacional sustentável, o que a nova lei de licitações trouxe aqui também, tem que garantir o desenvolvimento nacional sustentável, né? Batem agora também nesse aspecto da sustentabilidade, que é algo que realmente tem que ter, né, cara? Tem que ter pra gente preservar o que a gente tem, então realmente tem que haver a sustentabilidade, beleza? Meu querido, a gente avança agora, olha só, efetivamente para as definições. Contudo, volta aqui comigo, as definições são importantes, inclusive eu falo para você que as definições já caíram, na verdade, né? Não é que caem, já caíram, e analiticamente a gente entende que caem. Já caíram em mais oportunidades nas questões de prova do que a parte principiológica. Então, olha só que para não ficar muito extenso o nosso bloco, eu vou dar 5 minutinhos para você tomar sua água, vou repor meu café aqui, que já zerou também, tá até aqui do lado. Vou repor meu café aqui, 2 minutinhos, nem 5 não, 2 minutinhos, toma seu café, toma sua água e volta rapidamente, que eu já entro nas definições. Aí preste atenção, né? Se não já cortou o vídeo, tá prestando atenção nisso aqui, que isso aqui é importante. Aí eu vou entrar efetivamente em tipos, modalidade de licitação, vou detalhar especificamente cada um, quando é, por que é, o que é, pra gente efetivamente bater nesses pontos aí, beleza? Ótimo, então avançando aqui, 2 minutinhos, vai lá, toma sua água, toma seu café, rapidamente, que já começa a falar comigo, vamos avançar. Valeu, meus queridos.